uma escultura, instalação, performance, poesia, e eu acho que exatamente estas muitas e várias disciplinas que se contêm numa obra só caracteriza muito o meu trabalho. Acima de tudo, interessa-me contar histórias ou rever a forma como nós contamos histórias. Que histórias é que são contadas, onde são contadas, como são contadas e contadas por quem. E a história que me interessa contar ou rever é exatamente uma história que é a história da escravatura que formou o Estado de Portugal e da Europa durante várias centenas de anos, mas que não está representada em lugar nenhum na cidade. Portanto, há uma política de apagamento que faz parte da história que é muito importante recuperar e rever. A cidade de Lisboa está preenchida de monumentos e de espaços públicos, especialmente aqui ao longo do rio, que celebram a história colonial e que têm uma linguagem extremamente patriarcal e infantil, de homens que estão em cima de barcos e que celebram a glória de uma história com uma linguagem infantil no sentido de que acreditamos em coisas como os descobrimentos, sabendo que um continente com milhões de pessoas não pode ser descoberto. Acreditamos em palavras como escravos, sabendo que há um sistema que é pensado, meticulosamente pensado, para colocar certas pessoas fora da condição humana e assim escravizar. Portanto, há todo um vocabulário, uma linguagem semântica e visual que tem que ser revisada, tem que ser desmantelada, tem que ser reinventada de novo. E esta obra o que faz é olhar para esses barcos e expor o que é que esses barcos transportavam. Que afinal nós não estamos a falar de glória, estamos a falar de genocídio, estamos a falar de brutalidade e desumanização, e é muito importante começar a repensar a história de uma nova forma para que a barbaridade não se repita. Foi um processo muito intenso, foi muito belo, porque todo o processo já de fazer a escultura nós começámos por trabalhar em Berlim, com uma grande equipa na cenografia, nas madeiras. Queimar as madeiras é um processo quase performativo de fazer buracos no chão, queimar a madeira, colocar a madeira na água, no fogo, na água, no ar, fogo na água, no mar, no ar. Tem toda uma performance, transportá-lo, desenhar, gravar o poema nas madeiras, pintar o poema em ouro com seringas. Foi um trabalho extremamente sensual e extremamente intenso e pessoal. E depois a parte mais bela foi procurar os performers que vêm da periferia de Lisboa e que vêm das várias diásporas e de várias gerações, que vêm em coro, com vozes, são 16 vozes extremamente poderosas, 2 bailarinos e 4 percussionistas, que depois, em 4 dias, eu trabalhei com eles. Eu trabalho sempre em experimental e em laboratório com o ensemble. E nos 4 dias antes do opening, eu construo pouco a pouco a performance, embora já esteja mais ou menos desenhada. Só quando tu estás frente a frente com as pessoas
com todas estas mulheres e com todas estas pessoas, tu depois começas a extrair as histórias e as biografias e os movimentos dos corpos e as vozes e começo a editar como é que a história deve ser contada. Isso foi um processo extremamente belo, com muitas lágrimas, com muito riso, com muita repetição, com muito ensaio. Quando não há magia, tu repetes a dor. Quando pegas na tragédia humana e traduzes em imagens visuais, em coreografia, em som, em cânticos, tu crias uma magia e começas a trabalhar não com o consciente, mas com o inconsciente. Não trabalhas com o facto, trabalhas com o significado inconsciente. Entras no imaginário coletivo. Eu acho que é extremamente importante ser num espaço público. Primeiro porque os espaços públicos geralmente não são dados a mulheres e geralmente quando são dados a homens brancos, geralmente, que constroem falos, construções fálicas que se elevam no ar e são trabalhos extremamente masculinos, extremamente patriarcais. É uma repetição colonial e é muito importante trazer uma outra leitura para um espaço público e convidar a audiência a entrar nesta história. Portanto, eu acho que o meu trabalho, para além de ser um trabalho decolonial, é um trabalho extremamente feminista, que ocupa um espaço público sem se impor, muitas das vezes não se descobre, apenas quando se chega se vê e cheira-se e toca-se e lê-se. Mas, acima de tudo, a cerimónia e o ritual têm algo muito mágico, que é produzir memória. E quando se produz memória, produz-se identidade. E quando se produz identidade, projeta-se o futuro. Portanto, uma das políticas do colonialismo português e da opressão e do colonialismo europeu foram as políticas do apagamento. E essas foram feitas não só apagar os nomes, que nós não temos acesso aos nossos nomes, mas também apagar as cerimónias e os rituais. Tudo foi apagado, tudo foi proibido por lei. Não é por acaso que nós nos chamamos todos Correia, Fernandes e Ferreira. Nós chamamos assim porque os nomes africanos foram proibidos por lei. Há uma lei, uma Constituição pensada detalhadamente e construída para apagar identidades. Todo o trabalho foi criado à volta de um poema que eu escrevi, portanto eu convido o público a entrar dentro desse barco e a experienciar o barco, a olhar com atenção, a ver as madeiras queimadas. As madeiras queimadas são muito únicas, não só porque têm um cheiro muito profundo e muito sensual, mas também porque revelam quase uma pele, uma cicatriz, uma ferida. Pode-se tocar e literalmente chora-se quando se tocam os blocos de madeira. Eu convido um pouco o público, interrompa a normalidade e a normatividade do dia-a-dia para criar novas perguntas e para envolver o público numa nova visão daquilo que eles sabem e o que não sabem, para nós começarmos a pensar
que realmente a produção de conhecimento está sempre ligada a poder e a violência e que nós muitas das vezes temos que pensar o que é que nós sabemos e o que é que nós não sabemos e porquê. Quando nós instalamos a escultura e as pessoas têm que se baixar para ler o poema, há um ritual, há uma cerimónia que foi desenhada propositadamente, mesmo que as pessoas não se apercebam. Os blocos de madeira queimada estão muito baixos porque as pessoas têm que se baixar para poder ler. Então eu obrigo as pessoas a entrar num ritual, numa coreografia de contemplação, mesmo que não sejam conscientes disso. E é tão belo ver como é extremamente transformativo para todos estes artistas. Para mim era importante ter este espaço não só para mim como artista, mas para ter esta plataforma partilhada com muitas outras pessoas que, como eu, vêm da periferia de Lisboa e que são extremamente dotadas, são extremamente complexas e brilhantes e não têm visibilidade absolutamente nenhuma, assim como eu também não tive quando eu vivi aqui. Porque é que é importante essa decisão, não é? Essa escolha que sejam corpos negros, na maioria de mulheres, a estarem em cena, a produzir e a construir esta peça? É uma pergunta que eu não tenho resposta ao mesmo tempo, porque tem que ser assim. Porque é importante e porque
porque é urgente e porque nós temos um desfazamento com o tempo. E são exatamente essas identidades e esses corpos que têm sido sistematicamente invisibilizados das plataformas e dos palcos. E por essa razão mesmo são os corpos e as identidades que têm que ter visibilidade e que têm essa magia de construir e escrever o futuro. Uma carga, uma história, uma história, uma peça, uma peça, uma vida, uma vida, um corpo, uma pessoa, um ser. Era importante começar por Portugal porque não só porque eu venho daqui, mas eu sei que é um lugar que vive em absoluta política de apagamento, que é muito importante começarmos a recuperar a história e a tornar o invisível visível. E é esta obra que eu queria começar daqui e que daqui vai para fora.